Olá, pessoal! Sejam todos vocês muito bem-vindos, bem-vindas para mais uma videoaula de História do nosso curso preparatório para o Enem. O tema da nossa videoaula de hoje será a Reforma Protestante. Vamos analisar a reforma de Henrique VIII na Inglaterra, o anglicanismo. E então, preparados? Vamos lá! Então vamos lá. Depois do Calvino, nós temos também um político. O rei da Inglaterra também gostou do contexto protestante. Vale lembrar o seguinte, pessoal: Lutero é um monge católico. Calvino é um civil, é um advogado. Beleza. Henrique VIII é um político. Então, nós temos três representantes aqui da sociedade: um religioso, um civil e um político. O político Henrique VIII, ele vai se apropriar também da reforma. O rei da Inglaterra, ele queria tomar as terras da igreja na Inglaterra. Eram muitas terras. Mas ele precisava de um pretexto para brigar com a igreja católica e tomar as terras da igreja. E qual que vai ser o pretexto? Ele vai pedir ao Papa que o Papa anule o casamento dele com a Catarina. A Catarina é a esposa do rei da Inglaterra. A Catarina é filha do rei da Espanha. Muito comum casamentos entre dinastias diferentes para reforçar a diplomacia entre os povos. Tranquilo. Só que a Catarina não havia dado ao rei Henrique VIII um filho, um herdeiro, para ocupar o trono da Inglaterra. Então, o rei da Inglaterra tem até um bom pretexto para se separar da rainha, ou seja, a falta de um filho, a falta de um herdeiro para o trono. Então, o Henrique VIII bolou esse ardil, bolou essa estratégia. Ele vai pedir o divórcio ao Papa, sabendo que na Igreja Cristã Católica não existe divórcio. Se você casou, vai ficar casado, não existe divórcio, não existe separação. Muito bem, então ele sabia que o Papa ia negar o divórcio. E é em cima dessa negação que ele vai encontrar o pretexto para brigar com o Papa. Ele foi muito ardiloso, ele foi muito inteligente. Então, ele solicitou ao Papa o divórcio. O Papa falou: olha, Henrique, na Igreja Cristã Católica não existe separação, não existe divórcio, vai ficar casado com a Catarina. Até porque eu sou espanhol e a Catarina também é espanhola. Muito bem. Então, Henrique VIII rompeu as relações com a igreja, era isso que ele queria, encontrou o pretexto, e depois que ele rompeu as relações com a igreja, ele rapidinho tomou as terras da igreja na Inglaterra, confiscou todas as terras e vendeu as terras para o Estado ter mais capitais. Então, ele rompe com a igreja, confisca as terras da igreja, casa-se mais 5 vezes, separou da Catarina, casou-se mais 5 vezes, Henrique VIII e suas 6 esposas, e de quebra criou mais uma igreja cristã na Europa, chamada Igreja Cristã Anglicana. Anglicana vem de Anglo. Anglo é o nome do povo bárbaro que ocupou a Bretanha, lá no século IV. Então, uma homenagem aos povos que vão dar origem à Inglaterra. Muito bem, pessoal. Então, na igreja anglicana, o que acontece? Existe um papa. Só que o papa da igreja cristã anglicana é o próprio rei. Olha só como é que o Henrique VIII foi esperto, pessoal. Ele cria a sua própria igreja
E ele é o chefe dessa igreja. Então, ele é chefe político, ele é rei da Inglaterra e ele é o chefe religioso. Ele é o chefe da igreja. Pessoal, aqui nada contra os anglicanos, tá? Aqui a gente está só analisando de que maneira o anglicanismo surgiu. Surgiu nesse contexto político, do rei da Inglaterra querer tomar as terras da igreja. E criou-se, dessa forma, uma nova ala do cristianismo. We therefore thank you for those subsidies you have voted towards the war. A war in your defense. And for the trust you have shown us in committing the colleges and chances to our care. My beloved subjects, it may be the last time we have occasion to prorogue this Parliament and address the estates of our realm. Now it is not unknown to you that we have reigned o'er this kingdom for nearly 40 years, during which time we have so ordered, thanks be to God, that no outward enemy hath oppressed you or taken anything from you. Unless you, my lords temporal, and you, my lords spiritual, and you, my loving subjects, study to amend one thing that is amiss, there can be no peace within the realm. Charity and concord are not among you. St. Paul says charity is not proud. Charity is not envious. Charity is gentle, and so forth. But what charity is there in you when one calls another hypocrite, Anabaptist, papist, heretic? Be in charity one with another, like brother and brother. Love, dread, and serve God. To the which I, as your supreme head and sovereign Lord, exhort and require you. Your Grace must prepare to meet his God. A judge sends you to pass this sentence. Your physicians, sir. They can do no more. It is time for your Grace to weigh his past life and to seek for God's mercy through Christ.
For the prince, madam. Oh. For our son. Vale lembrar que o cristianismo anglicano, ele tem muito de catolicismo, ele é bem influenciado pelo catolicismo, apesar de ser separado do Papa, a influência é muito forte. A missa do anglicano é igual à missa do cristão católico, é o mesmo ritual, são as mesmas formalidades. Na imagem, na aparência, a missa anglicana é idêntica à missa católica. Agora, o conteúdo que se fala na missa já é calvinista. É uma mistura, tá? Na aparência, o anglicano é católico, no conteúdo, ele é calvinista. A salvação pela graça, pela predestinação. Muito bem, então você já tem na Europa 3 correntes protestantes. O luteranismo, na Alemanha de Lutero, o calvinismo, na Suíça, de João Calvino, e o anglicanismo, na Inglaterra, de Henrique VIII. A instituição da Igreja Anglicana estabeleceu-se oficialmente através do Ato de Supremacia de 1534. A nova Igreja cristã subordinava-se politicamente ao poder do chefe de Estado inglês, reforçando a autoridade do monarca. A partir do reinado de Elizabeth I, entre 1558 a 1603, filha de Henrique VIII com Ana Bolena, o anglicanismo seria sistematizado a partir do documento 39 artigos, publicado em 1571, com a intenção de obter a uniformidade doutrinária. Fundamentalmente, o anglicanismo manterá a formalidade dos ritos católicos, a hierarquia eclesiástica, por exemplo, adotando, por outro lado, o conteúdo protestante, a supressão do celibato clerical e do culto aos santos, a salvação pela graça, o batismo e a Eucaristia como sacramentos, e a subordinação à autoridade do Estado, já pregada pelo luteranismo. Bom, houve um reformista que não era religioso, e sim um soberano. O rei inglês Henrique VIII vai romper com a Igreja Católica quando, em 1531, o Papa Clemente vai se recusar a anular seu casamento com Catarina de Aragão. Henrique queria o divórcio de Catarina porque queria ter um relacionamento com Ana Bolena e, enfim, conseguir ter seu herdeiro de sexo masculino para o trono inglês. Agora, sente a treta. Como o Papa era ligado ao governo espanhol, ele não queria se indispor com o rei da Espanha, desfazendo o casamento da filha dele, né? Com o apoio do parlamento, então, Henrique VIII assina o Ato de Supremacia. Se tornava, além de rei da Inglaterra, chefe da Igreja Anglicana, ou seja, sua própria igreja. Muito bem, pessoal. Encerramos dessa maneira as nossas considerações sobre a reforma de Henrique VIII na Inglaterra. Na nossa próxima videoaula, vamos analisar a Contra-Reforma. Inscreva-se na Espaço e Tempo. A história para quem quer compreendê-la. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Um grande abraço e até a próxima. Por cui contremo vos este chamar